Crise pelos lados do Morumbi, o São Paulo perdeu em casa para o Botafogo e se complicou de vez na briga por vaga na Libertadores e para o clássico contra o Palmeiras na próxima rodada. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala tudo sobre esse jogo e conta também sobre o Palmeiras, que já admite ter prejuízo com Wesley e vai vendê-lo em baixa. E a gente prevê mais polêmica, como aconteceu quando da transferência do Verón para o Porto. Bora te contar sobre o Corinthians e um menino que está se tornando uma mina de ganhar dinheiro, uma famosa mina de ouro. Para completar tudo sobre a Série B, com a vitória do Sport que embolou mais uma vez a disputa pelo quarto lugar. Vou falar sobre o Internacional, que pela manhã fez bom resultado diante do Goiás e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro das coisas do futebol e do seu time do coração. Só queria pedir para você deixar like e se inscrever no canal, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre o Inter, que venceu na manhã desse domingo o Goiás por 4-2, jogo bem mais complicado do que o placar pode indicar. O Inter sai na frente, gol do Maurício. Logo depois, Pedro Raul de pênalti empata. O Inter faz 2-1 com Alan Patrick. Mais uma vez, Pedro Raul faz 2-2. O jogo vai para o intervalo. O Inter faz 3-2 novamente com Alan Patrick. O Goiás teve a oportunidade de fazer o 3-3 com o Pedro Raul. Ele acaba parando nas mãos, uma boa defesa do goleiro do Inter. Muito bom goleiro. O Inter no finalzinho, em meio a uma confusão, consegue fazer o gol do 4-2 de Penha, que se aproveita de uma bobeada do goleiro Tadeu e dá números finais à vitória do Inter, 4-2. Com o resultado, o Inter reassume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Corinthians. Internacional que vai muito bem dentro de casa e é hoje o grande candidato ao segundo lugar. O título é impossível, o Palmeiras será campeão em bem pouco tempo. Já o Goiás acabou emplacando seu sexto jogo sem vitória. A única nota boa para o Goiás foram os 2 gols marcados pelo Pedro Raul, que o colocaram, pelo menos até esse momento, na artilharia do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de gols de Germancano. Para fechar sobre o Internacional, só contar que foram mais ou quase 31 mil torcedores no Beira-Rio por uma renda próxima a R$1,5 milhão. Bora falar agora sobre a Série B. O Sport deu uma reembolada na disputa pelo quarto lugar. O Sport recebeu na tarde desse domingo o Cruzeiro no seu estádio, na Ilha do Retiro, e diante de uma ilha completamente lotada fez 3-1. Raro ver o Cruzeiro perder, é óbvio que já é um Cruzeiro não tão motivado quanto em outros tempos, time que já garantiu o acesso e também o título de forma antecipada da segunda divisão. O Sport não tem nada a ver com a história e venceu por 3-1 com gols de Labandeira, Love, o Wagner Love, e o Chico, o único gol do Cruzeiro marcado pelo Bruno Rodrigues. Com esse resultado, o Sport encostou no Vasco da Gama. Nesse momento o Vasco é o quarto colocado, só que o Sport aparece só 3 pontos atrás. 52 pontos para o Sport e 55 para o Vasco. Sabe qual que é o próximo jogo? Sport e Vasco na Ilha do Retiro no próximo domingo. E uma vitória do Sport vai permitir que o Leão se iguale aos pontos do Vasco. Eles ficariam nesse caso também igualados ou empatados no número de vitórias e o saldo de gols é que deve fazer a diferença. E o Vasco tem uma vantagem. Hoje o Vasco tem 11 gols de saldo contra 3 de saldo do Sport. Então, ainda que vença na próxima rodada, o Sport deve continuar atrás do Vasco, mas com a possibilidade real de encostar ou de empatar com o Cruz Maltino. O Vasco que só tem decisão daqui para frente. Os 4 jogos que ainda restam para o time do Jorginho são todos confrontos diretos. Falei sobre a rodada que vem contra o Sport. Na rodada seguinte recebe o Criciúma, que é o 8º colocado, 6 pontos atrás do Vasco. Na penúltima rodada recebe o Sampaio Corrêa, que hoje é o 7º colocado com 6 pontos de desvantagem. E na última rodada visita o Ituano em Itu. Hoje o Ituano aparece só 4 pontos atrás do Vasco. Sequência extremamente complicada e apesar do otimismo dos matemáticos, por exemplo, o Tristão Garcia está dando 74% de chances de acesso para o Vasco. E eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho. As últimas 2 partidas com vitórias importantes contra o Operário e Novo Horizontino deram um novo ânimo para o torcedor Cruz Maltino, mas a sequência é bem complicada. E você, quem sobe, usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que se afundou nesse domingo. Tricolor que vinha de uma derrota na Sul-Americana, perda do título para o Independente Del Valle, 2-0, mas uma boa repartida de recuperação contra o América, vitória fora de casa em Minas Gerais,
que permitiu ao São Paulo voltar a sonhar com vaga na pré-Libertadores. Só que o tricolor hoje, diante de 24 mil pessoas, numa baita chuva no Morumbi, acabou sendo derrotado pelo Botafogo. Primeiro tempo ruim, segundo tempo de um São Paulo melhor que o Botafogo, criando oportunidades, mas no finalzinho, por volta dos 41 minutos do segundo tempo, uma jogada que acabou com vários sonhos tricolores. Primeiro de um bom resultado, é que o Léo Pelé cometeu o pênalti e por conta desse pênalti acabou sendo expulso. Na cobrança, o Tiquinho Soares converteu, garantiu 1-0, que fez com que o Botafogo ultrapassasse o São Paulo, deixasse o São Paulo para trás em 3 pontos, causando também uma perda ainda da posição para o Fortaleza. O Fortaleza venceu o Avaí nesse domingo por 2-0 e ultrapassou o tricolor. Agora o Botafogo tem 3 pontos de vantagem, o Fortaleza aparece 1 na frente e o América, nesse exato momento em que eu estou gravando, está vencendo o Fluminense por 2-0 e está abrindo 5 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. Só vale lembrar que o tricolor tem um jogo a menos do que toda essa galera, confronto contra o Curitiba. Para piorar, o São Paulo ainda acabou perdendo. O Léo Pelé expulso e o Rafinha que tomou o 3º cartão amarelo nesse mesmo lance que eu estava descrevendo. Com isso eles viram desfalques pro confronto contra o Palmeiras, próxima rodada no Allianz Parque contra o Verdão. Situação bem delicada, Rogério Ceni pressionado, torcedores bem irritados. Você sabe que era o jogo do protesto, em que a torcida organizada independente havia programado Morumbi Circos, em que os torcedores usariam chapéu no nariz de palhaço. Enfim, não foi um clima bacana antes do jogo e vai se tornar bem pior nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e contar pra vocês. Antes de arrematar, só falar um pouquinho sobre o Botafogo. O Botafogo, com esse resultado, só comprova a boa fase desde a chegada do Tiquinho. O Tiquinho tem 7 jogos com a camisa do Botafogo e 4 gols. Nesses 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com um detalhe bem importante, nos 4 jogos que fez como visitante com o Tiquinho em campo, são 4 vitórias. O Botafogo venceu o Fortaleza, o Goiás, o Avaí e o São Paulo, 3 dos 4 duelos nessa parte de times que brigam por classificação para pré-Libertadores. Bora mudar de assunto e falar sobre o Wesley. O Palmeiras já admite fazer um negócio ruim para vender o Wesley, atacante de 23 anos de idade. Bora te ajudar a entender essa história. Há algumas janelas, o Grupo City tenta contratar o Wesley. O Grupo City é o dono do Manchester City, mas a ideia era colocar o Wesley ou no New York City ou no Troyes da França. A maior proposta nas últimas janelas, foram 3 janelas consecutivas com propostas do Grupo City. A maior oferta de todas, de 8 milhões de euros. O Palmeiras sempre deixando claro que só o venderia por pelo menos 10 milhões de euros. Afinal de contas, o Verdão é dono de 70%, queria ter um lucro um pouco maior. O Grupo City nunca se dispôs a gastar tudo isso e o negócio acabou miando. Pois bem, nesse exato momento, Wesley vive sua pior fase desde que foi promovido ao time principal. Já são 5 jogos em que ele é relacionado e nem sequer entra em campo. Tá fora dos planos, perdeu espaço para alguns jogadores mais jovens, não conta com a confiança do Abel Ferreira. E a tendência é que ele seja negociado no fim da temporada. O Grupo City, de novo, agora com a intenção de colocá-lo no Bahia, surge como favorito para contratá-lo. Mas o Grupo City já deixou bem claro que essa oferta de 8 milhões de euros da última janela não existe mais. E o máximo que ele vai desembolsar é algo entre 5 e 6 milhões de euros. E é provável, é até natural, que o Palmeiras acabe aceitando uma proposta dessa. 6 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 30 milhões de reais. Pouco se levarmos em consideração que o Wesley já viveu momentos bem melhores. O Palmeiras não conseguiu vendê-lo na alta e vai sofrer críticas, como aconteceu recentemente quando negociou o Veron. Gabriel Veron foi negociado com o Porto, 10 milhões e meio de euros no valor total. O Palmeiras ficou com 8 milhões de euros, tirando todos os percentuais que não pertenciam ao clube. E aí chama a atenção da dificuldade do Abel em colocar os meninos da base para brilharem. Foi assim com o Patrick de Paulo, com o Gabriel Menino, com o Veron, agora com o Wesley. Os meninos têm tido dificuldades. Tomara que com o Endrick a coisa seja um pouco diferente. E você venderia o Wesley por qual valor? Caberia no seu time no coração? Chegaram a especular que o Wesley poderia jogar no Cruzeiro. Informação que eu tenho é que por mais que o Ronaldo queira, não vai haver condição financeira para que o Cruzeiro faça um investimento de 30 milhões de reais. Não vai ser esse o perfil de atletas que o Cruzeiro vai buscar para o próximo ano. Para fechar o vídeo, quero falar sobre uma mina de ouro do Corinthians. Ela atende pelo nome de Robert Renan, zagueiro de só 18 anos de idade. Ele completa aniversário agora nessa terça-feira, vai fazer 19 anos. E mais uma vez foi super elogiado pelo técnico Vitor Pereira. O Robert Renan foi titular na vitória por 2-1 do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Dá uma olhada o que disse o Vitor Pereira depois da partida, abre aspas. O Robert é aquele jogador que sempre me deixa arrependido por não dar oportunidades. Me arrependo no sentido de que a qualidade dele, para mim, é de zagueiro de equipe top. E quando ele fala top, ele está falando em equipe top no mundo.
E o Vitor Pereira completa. É muito bom com a bola, sem a bola, é rápido, concentrado. Falta melhorar um bocadinho no jogo aéreo e nos duelos no ar e no chão contra jogadores mais fortes. Mas não tenho dúvida de que é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Fecha aspas. VP não é de elogiar de forma muito convicta, assim qualquer jogador do Corinthians. Foram poucos os elogios feitos desde que ele chegou ao timão. E o Robert Renan, que já é disputado, pretendido e observado por clubes da Europa há bastante tempo, certamente vai render um bom dinheiro ao Corinthians. Na última janela de transferências, o Zenit e o Dortmund chegaram a sugerir propostas. O Corinthians acabou por não fazer negócio. O único detalhe importante, o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos desse atleta que foi descoberto pelo Alisson Marins, que é um funcionário das categorias de base, com passagem também pelo profissional do Corinthians. E você, o que pensa sobre o futuro do Robert Renan? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta um pouquinho mais tarde, a partir das 8 da noite, com a tradicional live de domingo, beleza? Abraço, tchau!